nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Reverendíssimo Padre Silvano, Padre Fábio, Padre Júlio, Padre Gabriel, reverendas irmãs, parentes e amigos do Padre Silvano, caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós nos reunimos para fazer subir até Deus um hino de ação de graças, pelos 20 anos de sacerdócio do Padre Silvano, pelos 4 anos de sacerdócio do Padre Fábio. Nós poderíamos comparar a diferença dessas celebrações do Padre Silvano como um navio, um barco que já está em alto mar. O Padre Fábio ainda está perto da beira da praia, né? E Padre Júlio e Padre Gabriel apenas saíram do porto, cruzando os mares da sua história sacerdotal e também da igreja. São 20 anos de fidelidade a esse chamado do Senhor, 20 anos de serviço à igreja, 20 anos de celebração também dos sagrados mistérios. E é por isso que hoje é um momento de ação de graças para todos nós. Devemos agradecer a Deus esse dom inestimável que Ele nos faz do sacerdócio. E aproveitando essa ocasião, vamos refletir de uma maneira breve sobre o sacerdócio. Essa missão que nosso Senhor confiou aos apóstolos e que continua através dos séculos na igreja. O sacerdote não é um homem comum, pois ele foi escolhido, consagrado e enviado para uma missão que ultrapassa os limites dessa terra, do humano, que toca o sobrenatural, o divino. Para nós podermos compreender um pouco melhor e refletir sobre essa realidade, vamos considerar 3 dimensões essenciais do sacerdócio. O padre é um homem de Deus, o padre é um homem que serve o povo de Deus, e o padre é continuador da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o padre é homem de Deus. Para pensarmos nisso, nós devemos lembrar que ele é consagrado por Deus e consagrado para Deus. O sacerdote é, antes de tudo, um homem separado por Deus para si mesmo. Quando o bispo impôs as mãos sobre eles, sobre o ordenando, nós vemos nisso não apenas um mero gesto simbólico, mas é o próprio Senhor, é o próprio Jesus que age, escolhendo, consagrando ele para si. O sacerdote, naquele momento, é configurado com nosso Senhor Jesus Cristo e transformado nele mesmo para ser instrumento seu nesse mundo. A carta aos Hebreus nos traz essas palavras tão importantes, que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e colocado a favor dos homens. Escolhido do meio dos homens, ele então deixa a sua família, deixa a sua cidade, deixa Campos, deixa Brasília, São Paulo, Macaé, deixa qualquer lugar onde mora, deixa os seus, deixa todas as possibilidades que possam existir nesse mundo para consagrar todas as suas energias a nosso Senhor, consagrar toda a sua vida ao ministério, consagrar toda a sua vida para trabalhar pelo reino de Deus aqui nesse mundo. O sacerdote é homem de Deus porque ele é consagrado por Deus, consagrado para Deus, é como que algo que deve ser usado somente dentro desse âmbito do sagrado, deve girar e agir dentro desse âmbito sagrado. Mas o sacerdote é homem de Deus também, porque ele é chamado a ser um homem de oração. A sua vida espiritual não é algo opcional, mas faz parte da essência da sua vocação. Como pode um sacerdote conduzir as pessoas a Deus, se ele mesmo não vive a intimidade com o Senhor?
E é por isso que ele tem à sua disposição o breviário, a celebração diária da Santa Missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a meditação da Palavra de Deus, a reza do terço e a devoção a Nossa Senhora. E estas não são apenas obrigações da vida sacerdotal, mas o alimento da sua alma, a fonte da sua força, o fundamento do seu ministério. Nós sabemos bem da história de São João Maria Vianney, quanto tempo ele passava, quantas horas passadas junto a Nosso Senhor no sacrário. E sabemos que foi dessa intimidade com o Senhor que brotava toda a eficácia do seu ministério. Os pecadores mais endurecidos se converteram ao ouvi-lo pregar, porque as suas palavras vinham do coração inflamado pelo amor de Deus. O sacerdote é homem de Deus, porque ele foi consagrado por Deus, para Deus, é um homem de oração também, e é um homem da santidade. É verdade que todos nós fomos chamados a viver a santidade, cada um no seu âmbito, cada um no seu estado de vida. É obrigação de todos nós, sem exceção. Mas dado o modo como nós vivemos, dado o que nós tratamos cotidianamente, nós somos chamados ainda mais a viver essa santidade, a vivê-la de forma especial, de uma forma urgente. O padre não pode se contentar com uma vida espiritual medíocre. Como pode exigir santidade dos fiéis se ele não luta para adquirir a sua? Como pode pregar a conversão dos pecadores se ele também não busca cotidianamente a sua própria conversão? O decreto Presbyterorum Ordinis nos diz que os presbíteros conseguirão a santidade de modo próprio, desempenhando sincera e incansavelmente no Espírito de Cristo o seu ministério. A forma como nós nos santificamos é exercendo o nosso ministério. Não apesar do ministério, não apesar das muitas coisas que nós fazemos, mas nós nos santificamos através dessa entrega, através desse cuidado com as ovelhas do Senhor. Caríssimos irmãos, se depois de pensarmos rapidamente esses 3 pontos, o sacerdote é um homem consagrado para Deus, por Deus, um homem de oração, um homem que é chamado a viver a santidade, nós devemos concluir muito imediatamente que o sacerdote precisa das nossas orações. Em meio a um mundo tão difícil como nós vivemos, no meio de tantas tentações que podem assolar a sua existência, ele precisa do amparo também das nossas orações, do nosso compromisso sincero para que ele seja auxiliado com a nossa parte, a nossa contribuição, para que ele possa seguir adiante e ser fiel ao que o Senhor lhe deu e ao que o Senhor espera dele. A segunda dimensão é que o sacerdote é um homem que serve o povo de Deus. Nosso Senhor disse no Evangelho de São Marcos que o Filho do Homem, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Nosso Senhor nos explica no Evangelho como que é esse serviço. Ele se apresenta, foi uma das poucas vezes que Jesus mesmo diz claramente quem ele é. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá a vida por suas ovelhas. Nessa configuração acontecida no momento da ordenação sacerdotal, o sacerdote se configura com Cristo sacerdote, com Cristo bom pastor. E ele é chamado a ser essa presença de Cristo bom pastor no meio do povo servindo. O verdadeiro pastor é aquele que conhece as suas ovelhas. Ele não é um funcionário religioso, um homem que
lida com as coisas de Deus, um homem que cumpre um horário e depois se desinteressa pelo rebanho. Não. O pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. O pastor conhece as necessidades das suas ovelhas. O pastor compartilha com as suas ovelhas a alegria e a tristeza. O bom pastor carrega a ovelha ferida, a ovelha enfraquecida sobre os seus ombros. O bom pastor busca a ovelha desgarrada. O bom pastor arrisca a sua própria vida para defender as ovelhas do lobo que ameaça o rebanho. O seu serviço é um serviço humilde. Nosso Senhor, na última ceia, antes de entregar o sacerdócio aos seus apóstolos, ele fez um gesto muito significativo. Ele se prostrou, lavou os pés de cada um, mostrando que ele era o mestre, que ele era o Senhor, e que ele veio para servir. E que eles, que em breve receberiam o sacerdócio, eles também eram enviados para servir. O sacerdote não é um senhor que domina, mas é um servo que doa sua vida pelas suas ovelhas. O sacerdote não é aquele que busca honras, privilégios, mas oportunidades de poder servir e de servir melhor as almas. O sacerdote, ele não se coloca como superior do povo, acima do povo, mas ele se coloca no meio do povo, ajudando para que todos encontrem o seu verdadeiro caminho. O sacerdote é aquele que serve e não aquele que se serve. E o serviço é como bom pastor, é entrega, mas é também sacrifício. O ministério sacerdotal exige sacrifício de si mesmo. A renúncia, mais uma vez, à sua família, a renúncia de constituir uma família, de ser pai de algumas pessoas para ser pai de uma multidão. Ele desiste de consagrar o seu amor a um grupinho de pessoas pequeno para ter um coração extremamente grande, para caber todo mundo. Renuncia à tranquilidade de para estar sempre disponível. Renuncia aos seus projetos pessoais para realizar o projeto de Deus. Não pode existir amor sem sacrifício. São renúncias, mas não que nós fazemos essas renúncias com uma espécie de amargo, com uma espécie de dor por ter que deixar essas coisas. Só pensa assim quem não entendeu a verdadeira dinâmica do que é o amor. Pergunte para uma mãe que está cansada ao lado do seu bebê doente, vigiando a febre que não passa, se ela acha aquilo a última coisa do mundo. E ela vai dizer, não, é minha missão, eu faço isso por amor, com gosto, porque é meu filho. O amor explica muitas coisas que a razão não pode compreender. Infelizmente, quantas pessoas têm uma visão distorcida, uma visão equivocada do sacerdócio, porque também não entende aquilo que é o verdadeiro amor. São Paulo, ele nos dá o testemunho na segunda epístola aos Coríntios, dizendo, eu de bom grado me gastarei e me desgastarei totalmente pelas vossas almas. O apóstolo não fica medindo esforços, não conta sacrifícios, não se poupa. São Paulo tudo fazia pelo bem das almas que lhe foram confiadas. E nós somos chamados a viver nessa dinâmica do sacrifício. Nós nos identificamos com Cristo sacerdote, mas somos chamados a esse desafio para nos identificarmos também com Jesus vítima, para oferecermos o Senhor sobre o altar,
mas para nos oferecer também cotidianamente ao Senhor. Servo. E por fim, o sacerdote é continuador da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, ao se fazer homem, ao assumir a natureza humana e fazer aquela natureza humana sua, ele se tornou algo muito especial. Ele é o único sacerdote, ele é o profeta e ele é rei. Dada a união dessas duas naturezas, esses três predicados são consequência necessária da sua missão: sacerdote, profeta e rei. E o sacerdote, se identificando com Cristo pela ordenação, sendo configurado com Cristo, pastor, no dia da sua ordenação, ele também participa de uma maneira muito especial dessa tríplice missão, desse tríplice munus de Cristo, e é enviado assim aos seus fiéis. Como sacerdote, ele é aquele que liga o céu e a terra. Como sacerdote, é aquele que torna Cristo presente sobre o altar, que torna capaz de renovar, tornar atual o sacrifício incruento de Cristo sobre o nosso altar. Tornar presente, verdadeira e realmente, como nos ensina a igreja, o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Que poder extraordinário. Ao mesmo tempo, que responsabilidade imensa. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, é o próprio Jesus que se faz presente. Quando ele diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, os anjos se prostram, o céu se abre. E de certa maneira o tempo e a eternidade se encontram naquele momento. Ele é sacerdote, ele é ponte entre Deus e os homens. Faz descer a graça divina e faz subir o clamor do povo. Faz descer a misericórdia de Deus através dos outros sacramentos. De modo especial, o sacramento da confissão e da penitência. Um sacramento que exige paciência, um sacramento que exige concentração, que desgasta, mas que é a oportunidade de fazer chegar a misericórdia ao maior de todos os pecadores. A possibilidade do perdão, a possibilidade de começar de novo, a possibilidade de arrancar as páginas enegrecidas pelas nossas más escolhas na vida e começar de novo. Como nós devemos ser gratos a nosso Senhor disso? Como a nossa vida seria negra, seria escurecida, como a nossa vida seria um tormento, se nós não pudéssemos encontrar esse conforto, esse alívio, essa paz que o sacramento da confissão nos ocasiona. Isso nos vem pelo sacerdote. O sacerdote é também profeta. É aquele que anuncia a palavra de Deus. É aquele que nos ensina a verdade revelada. A verdade de nosso Senhor. Não a minha verdade, mas a verdade do Senhor. É aquele que ilumina as consciências. É aquele que não pode se silenciar diante do erro. Não pode se acomodar à mentalidade do mundo. Aquilo que a maioria acha que é certo. É aquele que não pode diluir a mensagem do Evangelho, pois o Evangelho não é seu, mas é do Senhor. O sacerdote é apenas anunciador do Evangelho. Deve proclamar a verdade por completo, ainda que essa verdade algumas vezes incomode, ainda que ela seja rejeitada, ainda que ela seja ridicularizada e que em alguns lugares provoca até mesmo a perseguição. O sacerdote participa também da realeza de Cristo. Uma realeza diferente daquilo que nós vemos aqui embaixo.
Cristo, mais uma vez, ele veio para reinar não pelo poder das armas, não pelo poder da política, não para as coisas humanas, mas para Deus. E como ele faz para começar tudo isso? Ele se abaixa, ele assume a pobreza da nossa natureza humana. Ele vive a sua humilde vida oculta e ele termina a sua vida como um homem fracassado sobre uma cruz. É assim que ele reina. De uma maneira completamente diferente daquilo que a gente poderia pensar e imaginar para um projeto como esse. Foi por isso que os judeus do seu tempo acharam extremamente difícil acolher a nosso Senhor e acolher a sua mensagem. Pois não era isso que eles queriam ouvir. Como rei, ele governa o rebanho que lhe foi confiado. Não com poder mundano, mas com a autoridade do Senhor e com a autoridade de alguém que serve. Ele é chamado a conduzir as almas pelo caminho da salvação, protegendo-as dos perigos espirituais, organizando a vida da comunidade para que o Senhor chegue de uma maneira conveniente a todos aqueles que lhe foram confiados. Portanto, o sacerdote é um homem de Deus, é um homem do serviço, e o sacerdote é um homem que continua a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao concluir essa reflexão, caríssimos irmãos, nós devemos encher o nosso coração de gratidão a Deus pelo dom do sacerdócio. Por Ele nos ter dado nesta paróquia 4 sacerdotes que estão aqui para realizar essa obra da redenção do Senhor, para continuar a missão de Cristo, para nos servir. Sem eles, nós não teríamos aqui a missa, sem eles, não teríamos os sacramentos, o perdão dos pecados, o conforto dos doentes, as orientações. Não seríamos como ovelhas perdidas, sem saber onde poderiam encontrar o pasto verdejante e a água cristalina. A nossa gratidão, porém, não pode ser apenas sentimental, mas deve ser também prática. Por isso eu gostaria de terminar com alguns aspectos práticos dessa nossa gratidão a Deus pelo sacerdócio. Em primeiro lugar, e não podia ser diferente, a nossa oração. Os sacerdotes foram colocados num lugar tão alto, mas tudo aquilo que está num lugar alto, quando cai, faz demasiado barulho. Os sacerdotes foram colocados num lugar alto, mas eles enfrentam as suas batalhas espirituais também. Por isso, eles precisam das nossas orações para permanecerem fiéis, para serem santos, para resistirem ao que o mundo continuamente lhes oferece. Em segundo lugar, respeitemos, honremos os nossos sacerdotes. Eles são também humanos, têm também as suas dificuldades, têm as suas zonas de erro, como todos nós temos. Mas são outros Cristos. Através dele é que nosso Senhor age. Portanto, vamos ter mais cuidado com as nossas críticas. Vamos tomar mais cuidado por não exigir que eles não sejam funcionários do religioso, mas da nossa parte exigirmos dele que eles sejam funcionários do religioso. São como nós, de carne e osso como nós. Não vamos tornar a sua missão mais difícil. Em terceiro lugar, auxiliemos os sacerdotes na sua missão. A igreja, ela tem
tem um lugar muito especial na igreja, o sacerdócio, mas todos nós fazemos parte da igreja. Todos nós participamos também desses 3 mundos de Cristo. Todo fiel, de certa forma, participa do sacerdócio, da profecia e do governo. Cada um a seu modo, em algum grau. E por isso nós somos chamados a todos a fazer parte e a vivermos isso como realidade. Não sermos meros espectadores, mas nos oferecermos a trabalharmos, cada um colocando os seus dons à disposição, não só do Padre, mas à disposição da igreja, à disposição de Cristo nosso Senhor. Em quarto lugar, incentivemos as vocações, trabalhemos pelas vocações, rezemos e trabalhemos pelas vocações. Para aqueles que têm filhos pequenos, o cuidado de guiar os seus filhos para que possa haver a possibilidade de surgir uma vocação. Para aqueles que os filhos pensam nesse caminho, de forma alguma por egoísmo, vocês devem dissuadi-los dessa estrada, mas ajudá-los nesse momento de discernimento. E a toda a paróquia, rezarmos pela vocação, pelas vocações. Não só pelas vocações de uma forma geral, abstrata, mas deveria ser um compromisso nosso também de rezarmos pelas vocações da nossa paróquia. Aqui de Bom Jesus, para que saia mais meninos daqui. Atualmente só temos um. Quantos rapazes tem na nossa paróquia? E agradeçamos e também participemos desse afeto e esse apoio humano que os sacerdotes também precisam. Uma palavra de encorajamento, um gesto de carinho, de gratidão, pode ser algo às vezes bastante importante para um sacerdote cansado, para um sacerdote desanimado. Caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, que proteja todos aqueles que servem, que consagraram a sua vida ao altar. Que ela guarde a sua castidade, fortaleça a sua fé, aumente a sua caridade, sustente-os nas suas provações. Que por sua intercessão materna, na nossa administração apostólica, na nossa paróquia do Senhor Bom Jesus crucificado, tenhamos sempre sacerdotes santos, zelosos, sacerdotes dedicados. E a nós, sacerdotes, nos lembremos sempre da grandeza da nossa vocação, do dom que nos foi dado. Nós somos homens de Deus. Devemos trabalhar cada vez mais para vivermos a intimidade com o Senhor. Só assim vamos poder servir de uma maneira digna e adequada ao povo de Deus. Só assim vamos conseguir dar-nos sem reservas às almas. Só assim seremos continuadores da missão de Cristo. Celebrar a nossa ordenação sacerdotal é um convite para que nós nos questionemos sempre da nossa fidelidade a essa missão recebida. E agora me dirijo de modo especial ao Padre Silvano, em nome de todos os seus paroquianos, em nome das irmãs. Gostaria de manifestar a nossa gratidão pelo seu sim lá atrás, quando você decidiu entrar no seminário a primeira vez, depois a segunda vez, pelo seu sim durante o tempo de formação, pelo seu sim e fidelidade ao longo de todos esses 20 anos. Nossa gratidão por cada missa celebrada, por cada confissão ouvida,
por cada sacramento administrado, por cada palavra de consolo, por cada orientação sábia, por cada oração oferecida, por cada sacrifício que nós não conhecemos, mas que foram feitos. Que o coração de Maria continue a protegê-lo sob o seu manto materno. E que o próprio nosso Senhor, sumo e eterno sacerdote, que te chamou, escolheu e permitiu perseverar até hoje, lhe conceda muitos anos mais de fecundo ministério sacerdotal, sempre crescendo em santidade, em zelo, em maturidade como sacerdote também, até o dia em que esse barco vai chegar ao seu porto final, em que terminada essa caminhada terrestre, você possa ouvir do Senhor aquelas palavras que todos nós ansiamos ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.